Então, Mateus capítulo 14, versículo 28. Que Deus abençoe nossa pastora que está aqui nesta manhã, de forma especial também. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Que todas as palavras do Senhor, a graça do Espírito Santo, o temor dos céus, seja sobre nós, a sua igreja, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E tome assento adorando o Senhor Jesus. Meus irmãos, quando eu recebi a notícia que eu iria estar dando o ensino nesta manhã, o Senhor me trouxe à memória este texto, e eu estive meditando em algumas direções que o Senhor nos deu, e eu quero meditar com você neste texto bíblico que é muito conhecido por diversas mensagens que já foram pregadas, louvores que já foram entoados ao Senhor, baseados nessa passagem bíblica. Todos nós temos muito claro na memória o dia em que o Senhor andou sobre as águas e chamou Pedro, e Pedro afundou. Nós temos isso muito em mente, mas vale a pena nós lembrarmos que o capítulo 14 do Evangelho de Mateus é o capítulo onde Jesus, ele recebe a notícia que o seu primo João Batista havia sido morto. É neste capítulo que João Batista morre e os discípulos de João chegam até Jesus para darem esta notícia. Jesus se entristece e a Bíblia diz que Jesus vai ao deserto, ele busca um lugar à parte. Só que quando Jesus vai ao deserto e busca um lugar à parte, uma multidão segue Jesus. Uma multidão que queria ouvir a voz de Jesus, ensiná-los, pregar o Evangelho a eles. Uma multidão que necessitava de Jesus na sua vida. Uma multidão que foi até um lugar inóspito, um lugar difícil, um lugar muito quente, um lugar onde não tinha comida. Mas foi porque Jesus estava ali. E só isso nos ensina muitas coisas. Porque quando nós queremos Jesus, não importa o lugar, não importa a hora, não importa o momento. Quem quer Jesus, sempre vai ao encontro de Jesus. Quem quer Jesus sempre sabe onde Jesus está e o busca com todo o coração. Essa multidão tem fome. E os discípulos fazem uma pergunta quando Jesus diz a eles: eles estão com fome, então dá-lhe vós de comer. E os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, onde nós compraremos pão? Tendo em vista que o dia já é avançado e é uma multidão muito grande, todos estão aqui. E aí acontece a primeira multiplicação de pães. Jesus multiplica os pães, alimenta a multidão. E ele dá uma ordem aos discípulos: entrem no barco, enquanto eu despeço a multidão. E vocês vão atravessando o lago, o mar de Genezaré, enquanto eu despeço a multidão. A Bíblia diz que enquanto os discípulos entravam no barco e seguiram a viagem, Jesus se despediu da multidão e ele subiu ao monte para orar. Jesus, nesse então, ele estava chorando e orando, intercedendo para que Deus consolasse sua tia Isabel, seu tio Zacarias até o então. Ele estava naquele momento de angústia porque o seu primo, João Batista, o homem que haveria de preparar o caminho do Senhor, havia sido morto. E Jesus sobe ao monte e Jesus vai orar. É interessante porque ao longo da palavra do Senhor, muitas vezes a Bíblia usa essa expressão: e Jesus foi ao monte orar. Jesus tinha uma vida de oração.
Os discípulos estão seguindo no barco, no lago de Genezaré. Jesus está no monte. E aonde nós lemos, se enquadra no tempo em que os discípulos já estão numa parte avançada do mar, aproximadamente ao meio do mar. A Bíblia diz que era já a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite era o horário das 3 às 6 da manhã, já estava de madrugada. E os discípulos assustados, porque a Bíblia diz que o vento soprava forte e era contrário, e o barco estava sendo açoitado. Jesus nesse então vem caminhando sobre as águas. Os discípulos olham, e eles acreditam que é um fantasma, e eles gritam, é um fantasma. E o Senhor Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus vem e se aproxima. Pedro olha para Jesus e diz, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus diz, vem Pedro. Pedro salta sobre as águas e ele começa a caminhar sobre as águas. Só que a Bíblia diz no versículo 30, e aqui está a base do estudo desta manhã, que Pedro num determinado momento, não sabemos se ele estava na metade do caminho, já estava chegando próximo a Jesus, mas sabemos que ele sente o vento, e ele vê aquela situação, e ele olha para as ondas, e ele começa a afundar. Por isso nós vamos falar nesta manhã, sobre que nós necessitamos de ter uma fé, para vencer as distrações. Necessitamos vencer as distrações, e nós só vamos vencer quando tivermos uma fé, que continue olhando para Jesus. Quando o vento sopra, Pedro se distrai, preste atenção muito nisso, precisou de apenas 1 segundo de distração, para que toda a caminhada de Pedro se tornasse em vão. Precisou de apenas 1 segundo de distração, para que toda aquela experiência sobrenatural acabasse. Muitas vezes o diabo não consegue atuar contra nós de forma direta, mas ele sabe que tirando o nosso foco, tirando nossos olhos de Jesus, ele irá nos fazer naufragar na fé, afundar na fé. Ele sabe que nos distraindo, nós não vamos chegar no propósito de todo cristão verdadeiro, que é os céus. Ele trabalha de forma que é muito sorrateira, enganosa, ardilosa, peculiar. Ele trabalha de uma forma estranha até, porque ele sabe trabalhar. Ele é um observador milenar, e ele já viveu muitos anos, e ele conhece os nossos pontos fracos, não porque ele lê os nossos pensamentos, não porque ele tem algum efeito e poder sobre nós, não, mas ele nos observa, e ele lança as suas setas, e se nós damos vazão a elas, nós vamos nos distrair, e vamos perder Jesus no meio da caminhada. Talvez muitas pessoas que deveriam estar aqui não estão, simplesmente porque se distraíram e perderam Jesus no meio do caminho. Simplesmente porque deixaram de olhar para Jesus e começaram a olhar para as ondas da vida e começaram a sentir os ventos soprarem. Nós vamos meditar um pouquinho nesta manhã sobre essas distrações. Quais são as distrações que têm nos roubado a fé e roubado Jesus do nosso coração? Que distrações nós temos que vencer? Mas antes disso eu quero só fazer uma pequena introdução a respeito do que é distração. Distração é aquilo que vem para te tirar o foco, o propósito, o real sentido. Um exemplo muito claro disso é quando Bill Gates ele decide fazer uma viagem a Machu Picchu, e ele contrata aquela atriz Cameron Diaz, e coloca a atriz numa chácara, e enquanto todos vêm para tirar foto com a atriz, pegar autógrafo, ele está lá passeando de boa com a família, e todos estão lá. Isso é uma distração, algo que é criado para tirar o foco, isso é uma distração. Um outro exemplo, os políticos que criam polêmicas e levantam questões para tirar o foco das pessoas, dos eleitores, a respeito de leis que eles querem aprovar naquele momento. O problema é que eles tiram o foco, nós nos distraímos, eles aprovam as leis e depois nós não podemos fazer nada. A distração faz nós perdermos oportunidades que seriam únicas.
Outro exemplo de distração é o ladrão de carteira, que toca uma parte do corpo da pessoa, enquanto a outra, ele pega a carteira, pega o celular, pega o que quer e sai. Enquanto a gente está se preocupando com a parte que foi tocada, ele já levou o que era nosso há muito tempo. Nós esquecemos que Apocalipse 12:9 diz que o diabo realmente é um enganador, e ele trabalha desta maneira. Ele tira o nosso foco, nos distrai, para que nós não possamos chegar até a pessoa de Jesus. E eu creio que nesta manhã o Senhor vai te dar graça e fé, para que você possa vencer as distrações, em nome de Jesus Cristo. Pedro estava com Jesus ali, tinha toda a unção, toda a graça, todo o sustentar, porque Jesus pela sua palavra estava sustentando Pedro. Ele tinha tudo, só que no momento de distração, ele afundou. Talvez a distração seja um dos maiores inimigos da fé cristã, porque nós passamos a crer que não é mais o Senhor, mas são os irmãos. Nós passamos a crer que não é mais o Senhor trabalhando, mas são circunstâncias, o destino que está nos levando e nos guiando. A distração nos rouba das melhores coisas da fé, porque na verdade ela rouba a nossa fé e não nos permite viver uma vida que agrade a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. A distração nos tira daquilo que é mais prazeroso, estar na casa de Deus, adorar a Deus, cultuar ao Senhor e ter a nossa mente no Senhor, porque nós passamos a crer que tudo é fruto do acaso e não é mais um propósito de Deus. É interessante que a ferramenta que foi usada para distrair Pedro foi o vento. E o que me chama a atenção é que o vento não é visível, nós o sentimos, mas nós não vemos o vento. São armas invisíveis, coisas que atuam na nossa vida, que vêm para nos tirar o foco. Você está em casa, tranquilo e sereno, como diz o gaúcho, desfrutando do lazer, da paz, da alegria, da comunhão, e do nada você sente uma irritação, ou de uma hora para outra, o parceiro vem e começa a puxar uma discussão, os filhos se irritam, até o cachorro se desespera, começa a latir. Parece que tudo se levanta de uma hora para outra. São armas invisíveis, setas que são lançadas para tirar a sua paz, roubar a sua fé e tirar a parte mais maravilhosa, que não pode falar isso, né? A parte mais prazerosa, que é Jesus do nosso coração. Talvez você esteja na igreja, cultuando ao Senhor, tentando entender a palavra, e de repente armas invisíveis começam a ser lançadas na sua mente. Setas são lançadas, tentando tirar o foco da palavra, da adoração de Jesus. O vento começa a soprar e você começa a naufragar, estando no lugar que você deve estar de pé. Então, cuidado, porque as armas que são usadas não são armas visíveis, não são armas que nós podemos combater fisicamente. Por isso que nós devemos estar com a nossa fé levantada e entendermos que nós não somos seres humanos carnais, vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência carnal, porque nossa casa, nosso lar não é aqui, o nosso lar é o céu, e lá nós viveremos eternamente. A pergunta que fica: quais são as distrações que o diabo tem usado para afundar a fé de muitos? Se você quiser anotar, por favor. Primeira, a tribulação, ou a ameaça dela. Tem pessoas que não precisam viver uma tribulação para que naufraguem na fé, afundem na fé. Não. Tem pessoas que só de ouvir de uma situação que pode acontecer, uma possibilidade, elas já se distraem e perdem o foco. Nós vivemos num tempo de extrema ansiedade, pessoas que vivem a vida sofrendo por antecipação. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que uma pessoa ansiosa, ela sofre
sofre por coisas que 75% das vezes não acontecerão na sua vida. A pessoa que sofre por antecipação, ela acaba se desgastando por coisas que não aconteceram. E quando a real prova chega, ela não tem mais forças e não tem mais ânimo para lutar e vencer. A tribulação ou a ameaça dela é um show que o diabo faz diante de nós para ver qual será a nossa reação. E se nós reagirmos de maneira duvidosa, de maneira que de alguma forma vamos negar a fé, ele já sabe que nós caímos no seu engodo, no seu laço, na sua armadilha. A tribulação ou a ameaça dela é o que os fariseus faziam com os discípulos. Eles pegavam os discípulos que estavam pregando o evangelho, e eles açoitavam os discípulos, e eles ameaçavam os discípulos, dizendo que se eles voltassem a pregar o evangelho, eles seriam presos e até mortos. Só que é lindo o que os discípulos faziam, porque eles se levantavam, eles oravam e eles voltavam a pregar o evangelho. O que me preocupa é que hoje nós vivemos num tempo que, se nós sofremos ameaças, nós já paramos, nós já não pregamos. Na iminência de algo que irá acontecer, nós já paralisamos e não reagimos mais. Nós não podemos reagir a algo que talvez irá acontecer. Não existe nenhum remédio para uma enfermidade que ainda não chegou. Não existe nenhuma cura para uma doença que ainda você não sabe qual é. Primeiro tem que ter um diagnóstico, tem que ser identificado. E não há como tratar aquilo que você não sabe. Nós temos que entender que o diabo não tem poder sobre nós, mas a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, bramando como leão. E tem gente que não enfrenta o diabo diretamente e já tem medo, ouve o rugido do leão e já se acovarda. Elias, quando ouve a palavra de Jezabel, a ameaça que ela faz, ele deixa o moço, vai ao deserto e vai ao pé de zimbro. Ele sai sem rumo, ele entra numa caverna e ele clama, pedindo a Deus que recolha a sua vida. A ameaça, a tribulação, os problemas, a possibilidade de algo é uma ferramenta que tem sido usada pelo inferno para distrair muitos cristãos. Nós vivemos um tempo onde nós estamos saindo de uma pandemia e um temor de guerra está sendo instaurado. É muito interessante nós observarmos que uma coisa está terminando e outra está se levantando. E a probabilidade é que outras ainda venham, mas o nosso desafio é permanecer de pé. E não deixarmos que nada venha abalar a fé que há em nós. Nós vivemos um tempo que a ameaça das dificuldades tem tirado a nossa paz. É ou não é? Tem roubado a paz do Espírito Santo do nosso coração. Só que o conselho bíblico, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há virtude, se há louvor, nisto nós devemos pensar. A sua mente não é uma casinha para que o diabo fique implantando setas e opressões. Sua mente é o palco onde o Espírito Santo tem o domínio e rege a sua vida e a minha vida. Sua mente não pode ser o lugar que você não tem o domínio. Sua mente deve ser o lugar onde você entregou o domínio para o Senhor. Já diz o velho ditado, mente vazia é oficina do diabo. Só que a tribulação e as ameaças de tribulações têm nos roubado a fé. Nós estamos vivendo momentos que nós olhamos o preço das coisas, o valor que está subindo, e nós já nos apavoramos. Só que nós esquecemos, irmãos, que Deus não precisa ver o valor das coisas para cuidar do seu povo.
Deus não está limitado, Ele pode te abençoar e prover tudo o que você precisa, num tempo de fome, num tempo de dificuldade, num tempo de escassez. A Bíblia diz que Isaac estava num momento de crise na terra, de fome terrível, mas ele semeou segundo a ordem de Deus, e ele colheu 100 por 1, porque quem cuidava de Isaac não era a terra e nem aquilo que ela poderia dar a ele, mas era o Deus de Abraão, seu pai, o Deus que fez a promessa. Nós não podemos sofrer por antecipação, nós não podemos morrer à míngua, não podemos morrer por coisas que ainda nem aconteceram, sofrer por situações que não chegaram. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a seguir, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que havemos de comer ou de beber ou de vestir, porque Ele cuida dos pássaros, dos lírios, e como Ele cuida dos pássaros e lírios, e não cuidará dos seus filhos. E Ele diz: não valei mais vós do que os pássaros e os lírios? Você tem valor, meu irmão. O céu é o nosso respaldo. Cuidado com a tribulação ou a ameaça dela, porque ela tem roubado muita gente da fé. Nós vemos que existem pessoas que ainda nem retornaram à casa de Deus, por causa de pandemia, e a pandemia está passando. Lá na cidade de Oviedo, tem uma igreja que ficou 1 ano e meio fechada, não abriu, porque estava em tempo de pandemia. E tem gente que deu um passo de fé, Deus guardou, Deus cuidou, tomando todas as cautelas, mas pregaram o evangelho neste tempo, vidas foram salvas. Tem gente que está dentro de casa com medo de sair na rua. E nós vemos um sofrimento antecipado de coisas que já não existem mais. Cuidado com a tribulação ou a ameaça dela. Segunda coisa que tem roubado a nossa fé, segunda coisa que o diabo tem usado para nos distrair: trabalho e ocupações terrenas. Nós temos que entender que o trabalho é positivo, desde que ele não seja o centro da nossa vida. O trabalho é positivo, desde que ele não seja o Senhor da nossa vida. O trabalho é saudável, desde que ele não seja o foco e não esteja em primeiro lugar do nosso coração. Êxodo capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz que quando Moisés e Arão chegaram diante de Faraó, e eles pediram para que o povo fosse liberto, e eles saíssem ao deserto para cultuar ao Senhor e celebrar uma festa ao Senhor, a Bíblia diz que Faraó não deixou. E o que Faraó fez? Faraó aumentou o trabalho do povo de Israel. Por quê? Porque Faraó sabia que ocupando eles no trabalho, eles não teriam tempo para ouvir a voz de Moisés e de Arão. E o diabo tem usado isso para roubar a nossa fé e nos tirar o foco. Nós temos que tomar cuidado com as ocupações da nossa vida. O trabalho não é tudo, mas ele é algo importante. Tudo na vida do cristão é Jesus. E isso já é tão comum nós falarmos, mas vale a pena nós meditarmos nisso aqui. Porque tem gente que não pode cultuar. Claro que nós temos exceções diversas, mas tem gente que não vem na igreja por causa do trabalho. Tem gente que não tem tempo de orar por causa do trabalho. E sabe como eu vou identificar que o trabalho se tornou o centro e se tornou um Deus na minha vida? Quando eu uso ele como desculpa para não orar. Quando eu uso o trabalho como desculpa para não cultuar, para não evangelizar, para não jejuar, para não servir a Deus de alguma maneira. E quando eu uso isso como desculpa, eu estou revelando que o trabalho é o meu foco, o meu objetivo. Só que o problema é que o trabalho não nos leva ao céu. O trabalho não nos leva às coisas espirituais. Deus nos abençoa através dele, no princípio de que ele seja o nosso provedor e nós confiemos sempre nele. Cuidado, cuidado. Lucas capítulo 10, versículo 38 a seguir. Há uma passagem na Bíblia que fala claramente sobre isso. Maria estava aos pés de Jesus,
E Marta estava ocupada com o trabalho. E Jesus olha para Marta e fala para ela: por que tu estás tão preocupada? Maria escolheu a melhor parte. Jesus está deixando claro que a melhor parte na vida de quem serve a Ele é a adoração, é cultuar a Ele, servi-lo, buscá-lo. Nós temos que entender isso. A melhor parte sempre será estar com o Senhor. Mas pastor, eu estou com o Senhor durante todo o dia. Mas você tem que ter o seu tempo com Deus. Você tem que ter o seu tempo de adorar a Deus. Cuidado para que as ocupações terrenas não distraiam você. Cuidado para que as ocupações terrenas não façam você afundar. Cuidado para que as ocupações terrenas não roubem Jesus da sua caminhada de fé. Não te façam olhar para as ondas e temer aquilo que virá. Quando nós vivemos mais ocupados com as coisas terrenas do que com o céu, nós estamos dizendo, através das nossas ações, que quem cuida de nós são as coisas terrenas. Um cristão que tem medo da demissão é um cristão que não crê que Deus é o seu provedor. Porque você pode ser demitido, irmão, mas quem garante tudo na sua vida não é o seu trabalho, é o Deus que você serve. Não podemos servir a Mamon. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, versículo 34 a seguir. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Ou nós servimos um e desprezamos o outro, ou nós amamos um e aborrecemos o outro. Não podemos ter dois senhores. Que o Senhor continue sendo o centro das nossas vidas. Nós temos que entender que hoje nós vivemos uma vida baseados nas redes sociais. E isso influencia muita gente a trabalhar um pouquinho mais para poder ter o que o outro tem. Mas não se baseie nas redes sociais. A maioria do que está ali é ilusão, ninguém coloca coisa ruim. Eu não sei no seu Facebook, mas no meu tem mãe cobrando pensão do pai, e gente reclamando da cidade do interior, né, irmão, lá de onde eu nasci. Gente cobra dos vereadores que a rua não foi asfaltada, tem buraco. Lá tem muita coisa ruim, mas a maioria é coisa boa. Ninguém coloca coisa ruim da sua vida particular lá. Ninguém coloca. Só coloca as fotos mais bonitas, o conteúdo mais agradável, aquilo que vai chamar a atenção. Não se iluda. Mantenha o seu foco naquilo que Deus tem para você. Não queira ter aquilo que não é seu. Aleluia. Aleluia. Deus está falando contigo aí? Terceira coisa que o inimigo tem usado para nos distrair: falsos inimigos ou falsas guerras. Hoje nós vivemos um tempo de uma inversão de valores muito difícil de entendermos, porque hoje nós temos, entenda o que eu vou dizer, temos mais comunhão com o diabo do que comunhão com os irmãos. Por que isso, pastor? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta não são contra os irmãos, não é contra os irmãos, mas é contra o diabo. Só que hoje nós invertemos os papéis, nós estamos em paz com o diabo lutando contra os irmãos. Nós vivemos falsos inimigos e estamos em falsas guerras. Essa pessoa que está aqui nesta igreja tem defeitos, tem problemas, tem dificuldade, e todos nós temos. Mas se tem uma coisa que nós não somos, é inimigos. Nós temos um inimigo comum, e nós temos que entender que com ele nós não devemos ter comunhão e nem paz, porque a nossa luta é contra ele. E a nossa luta não é contra os irmãos, não é contra as coisas que acontecem, não. Nossa luta é contra o inferno, nossa luta é contra o diabo. Só que tem gente que está se distraindo aqui, porque entende tudo ao contrário. Não ora mais, não jejua mais, mas vive uma vida de implicância, e vive uma vida de perseguição, achando que os irmãos são inimigos. E nós não somos inimigos.
Se nós não aprendermos a viver a vida cristã aqui na terra, nós não aprenderemos e não poderemos estar vivendo em comunhão no céu. Nós conhecemos o maior mandamento, que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Eu tenho inúmeros motivos para ter muitas mágoas, mas eu não tenho mágoas, porque o caminho de Cristo na vida do cristão é o perdão. E quando nós perdoamos, nós decidimos virar a página e deixar o que foi para trás. Tem consequências? Tem, e nós temos que lidar com elas. 1 Samuel capítulo 25, Davi pede comida a Nabal, e Nabal, que era um homem tolo, um homem que não temia a Deus, um homem insensato, ele nega. Davi explica que ajudou ele, guardou os seus pastores, o rebanho, mas ele nega a comida. Davi puxa a espada e diz: eu vou cortar a cabeça desse homem, eu vou matá-lo, porque é isso que os ímpios tentam fazer conosco, causar ira no nosso coração e nos distrair, para que nós lutemos falsas guerras, guerras que não são do Senhor. Sabe o que acontece? Abigail, que era uma mulher sábia, ela vem até Davi, a esposa de Nabal, e diz: Davi, você não luta as suas batalhas. Davi, você luta as batalhas do Senhor. Davi, você não foi chamado para matar ninguém, a não ser que seja defendendo o nome do Senhor, naquele contexto. Davi, você não foi chamado para lutar a sua batalha. Você foi chamado para lutar a batalha de Deus. Deus conhece Davi, e que Deus faça justiça, porque a Ele pertence toda a vingança. Sabe o que aconteceu? Davi não matou aquele homem. Passou-se os dias, Abigail conta a situação. Nabal tem eu acredito que foi um infarto, um mal súbito, ele morre na hora. Deus fez justiça, mas Davi não poderia lutar uma batalha que não era dele, que pertencia ao Senhor. A Bíblia diz que toda vingança não pertence a nós. Pertence a quem? Ao Senhor. E quando nós nos decidimos vingar, nós estamos decidindo tomar um lugar que não é nosso. Da mesma maneira como nós decidimos julgar, nós estamos tomando um lugar de juiz que não é nosso, e nem de advogado. Juiz é o Senhor, advogado é o Senhor. Jesus hoje é o nosso advogado, mas haverá o dia que Ele será o nosso juiz. Nós devemos julgar as profecias, julgar com o coração puro as coisas, para ver se é de Deus ou não, mas nós não devemos ser os juízes, e nós não devemos ser os justiceiros, os vingadores. Não, toda vingança pertence ao Senhor. Só que tem gente que está se perdendo aqui, cai no engodo do diabo, cai no engano dos ímpios, e vão lá e cortam a cabeça do irmão. E vão lá e tomam o lugar de Deus, e estão lutando guerras que são suas, e não são batalhas do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos lutar somente as suas batalhas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: assim eu corro, mas não sem rumo certo, eu dou golpes, mas não no ar. O apóstolo Paulo aqui está falando algo claro, que a luta da vida cristã não pode ser em vão. Ele está dizendo: eu corro, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu luto, mas eu não golpeio o ar, eu golpeio o meu inimigo. Eu luto contra o meu inimigo. Eu sei quem é o meu inimigo verdadeiro, e eu não estou lutando a carreira da fé, correndo a carreira da fé, lutando as batalhas do Senhor de maneira vã. Nós devemos saber quem é o nosso inimigo. Quem é o teu inimigo? Não é o teu irmão. Quem é o teu inimigo? É o diabo, é o acusador. Quem é o teu inimigo? É aquele que luta para te distrair e fazer você parar de olhar para Jesus. Nós devemos entender que não importa o que falam, não importa o que as pessoas deduzam, não importa o que elas imaginem, não importa o que façam, nós temos um Deus que vê todas as coisas. Nós temos um Deus que conhece todas as coisas.
E a seu tempo, a Bíblia diz que Ele dará a cada um a sua paga. Provérbios diz que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, a sua obra, se ela é pura e reta. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, e iremos dar conta de cada palavra, cada ação, cada motivação, e naquele dia nós não vamos poder ter desculpas nenhuma. O alerta de Deus para nós é o que? Não podemos lutar contra falsos inimigos, e nem lutar falsas guerras. Não podemos nos distrair. Quarta coisa que o diabo tem usado para nos distrair da fé e tirar Jesus do nosso coração: hobbies e entretenimentos, o lazer, aquilo que nós gostamos e temos prazer de fazer. É interessante que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos amadurecendo, e com Cristo nós vamos aprendendo que cada coisa tem o seu lugar. Você pode gostar de futebol, mas isso não pode tirar Jesus do seu coração. Você pode gostar de passear, mas isso não pode te tirar das coisas de Deus e tirar Jesus do seu coração. Você pode ter coisas que te deem prazer, coisas que te façam distrair a cabeça, mas isso não pode roubar o seu foco. Estou sendo claro? Aleluia. Tem alguém entendendo a palavra? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz que o povo se assentou a comer e a beber, e Deus matou a todos. Por que Deus matou todos que estavam comendo e bebendo? Porque não era hora de eles comerem e beberem, não era hora de aproveitar, não era hora de desfrutar das coisas que o Senhor deu, não, era hora de levantar e caminhar, porque deviam entrar na terra de Canaã. E esse é o perigo de nós deixarmos os hobbies, os entretenimentos, aquilo que nós gostamos, tomar o lugar e um momento e se tornar um vício na nossa vida. Tem gente que não vem em determinado dia de culto porque ele tirou aquele dia para passear. Tem gente que ainda não entendeu que aquilo que nós gostamos de fazer e distraímos a cabeça não deve ser o contexto principal da nossa vida, mas é algo que complementa. Por isso que existem pessoas que não conseguem orar, mas elas conseguem assistir um seriado num período de 8 horas consecutivas. Conseguem assistir uma série de filmes, sequência de filmes, mas não conseguem dobrar o joelho e clamar. Porque os entretenimentos estão roubando e distraindo a fé de Jesus no nosso coração e na nossa alma. Tem gente que abriu mais o coração para o lazer, as coisas dessa vida, e esqueceu que aqui não é o nosso descanso. Nós temos que entender, é bom passear, irmão, mas isso é complementar, não é principal. Isso é um suporte, não é a base, entende? Não é algo que deve ser o centro. Não deixe o lazer tomar o lugar do teu Deus. Não deixe o lazer tomar o lugar de Jesus. Não deixe o diabo usar isso para te distrair e roubar Jesus da sua alma. Quinta coisa que o diabo usa para nos distrair e tirar a fé que nós temos: relacionamentos físicos e virtuais. Temos estudos que dizem que as pessoas entram pelo menos nas redes sociais 100 vezes por dia. Abre o celular, dá uma olhadinha e sai. Nós temos que entender que os relacionamentos físicos estão sumindo e os virtuais estão crescendo muito. Nós estamos afastando as pessoas que estão perto. Estamos tentando aproximar as pessoas que estão longe. O problema é o quê? Quem está longe não te conhece, irmão. Quem está longe não está no seu dia a dia, não sabe das suas manias, não sabe do seu contexto de vida. É muito fácil ter um relacionamento assim. Tem gente que diz, eu vou congregar agora, mas só online. Mas aí fica fácil, né, irmão? Nós temos que ter esse corpo a corpo. A Bíblia diz que o homem afia o rosto do seu amigo, Provérbios. Deus usa a gente para trabalhar com gente, e nós não podemos fugir, irmãos. Deixa Deus trabalhar, aleluia. Deixa Deus mover, deixa Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Só que esse é o tempo. Nós estamos afastando-os de perto e aproximando-os de longe. Nós estamos nos desgastando com as coisas virtuais.
e perdendo a comunhão física com as pessoas. Nós não nos suportamos mais, e o diabo tem usado tudo isso para tirar o nosso foco. Tem gente que não consegue mais orar porque o celular alerta que uma mensagem chegou. Tem gente que não consegue mais se concentrar porque as redes sociais roubam a sua atenção toda hora. Tem gente que está assistindo este culto nesta manhã, mas toda hora está ali. Eu estou ouvindo o culto, eu estou ouvindo a palavra, mas eu estou no WhatsApp, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu não tenho concentração naquilo que está sendo dito, coisas que podem alimentar a minha alma, trazer fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós não podemos cair nesse engodo, nós temos que ter paciência com as pessoas que estão próximos a nós. Não é fácil, mas é possível. Se para Deus todas as coisas são possíveis. Nós temos que entender, o foco dos usuários virtuais é a imagem, o status e a aceitação. Por isso que é mais fácil ter um relacionamento virtual, porque ninguém sabe dos seus defeitos e dos meus. Todo mundo vê lá um videozinho do pastor Marcelo pregando, mas ninguém suporta as enjoeiras dele em casa. É muito fácil ver você aqui na igreja sorrindo, abençoado, mas lá dentro de casa só Deus sabe, né? Nós temos que entender que nós não podemos fugir do equilíbrio. Temos amigos longes e distantes, no meu caso minha família toda longe, só conversando virtualmente, mas a gente sabe das manias um do outro. Agora tem gente que foge da realidade e busca só o virtual. Cuidado, cuidado. O foco é imagem, status e aceitação. Pessoas que têm um complexo de rejeição tremenda, mas nas redes sociais tudo é muito maravilhoso, tudo é muito proveitoso. Cuidado, como eu já disse, a maioria disso é fake, é mentira. Existem pessoas que estão postando fotos com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, mas estão divorciados dentro do lar. E nós não podemos basear a vida de alguém pelas redes sociais, pela roupa que a pessoa usa, pelas as vestes, a maneira como ela fala aqui na igreja. Não, meu irmão. Deus sabe, Deus conhece. Os relacionamentos físicos e virtuais se tornaram uma distração terrível. E nós temos que vencer. Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo disse: persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. O que ele está dizendo aqui é: o meu foco, meu objetivo, minha fé está em agradar o Senhor e não as pessoas. Paulo não estava buscando o status, o apóstolo não estava buscando a aceitação, e nem ter uma boa imagem. Muito pelo contrário, se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, quantas vezes ele foi rejeitado, quantas vezes colocaram o seu ministério em descrédito e duvidaram do seu apostolado, mas ele permaneceu fiel, porque o foco dele era agradar a Deus acima de todas as coisas. A Deus. E aqui nós temos uma lição tremenda, porque nós estamos vivendo um tempo que nós nos distraímos buscando agradar a quem? Os homens, e não a Deus. Buscamos ter uma boa aparência, uma boa reputação, uma boa fama, mas esquecemos que o principal é ter um relacionamento saudável como os céus. O pastor tão conhecido Paul Yang-Cho, da maior igreja do mundo, ele dizia que o segredo de tudo da vida cristã era passar mais tempo com Deus do que com as pessoas. Tem gente que não tem mais tempo de orar porque conversa muito no telefone. Tem gente que não tem mais tempo de orar porque os excessos tomaram conta da sua vida, o excesso de relacionamento, o excesso, não tem mais tempo com o céu, mas tem tempo com a terra. Cuidado com os excessos de interação com as pessoas, para que elas não acabem matando a sua comunhão com aquele que é a pessoa mais importante da vida de um cristão, que é o Senhor Jesus. Cuidado
Qual é o segredo? Equilíbrio. Se organize, marque um horário, tenha o seu momento de comunhão. Eu particularmente, eu gosto muito de orar pela manhã. Se eu orar pela manhã, tirar o meu tempo com Deus de leitura, devocional, meditação, meu dia vai bem. Agora, quando eu não oro de manhã, parece que eu desviei. Parece que tem alguma coisa errada, porque o relacionamento principal, por mais que eu ame a minha esposa, ame o meu filho, ame a nossa família, não são eles, mas é o Senhor Jesus. É Ele que nos mantém de pé. Se não fosse o Senhor, eu nunca teria conhecido ela, nós não teríamos um filho. E nós, como pessoas, temos que reconhecer, a família que temos é fruto da ação de Deus. A igreja que nós congregamos é fruto de uma ação de Deus. As pessoas que nós amamos são frutos de uma ação de Deus. E nós não podemos colocar elas no lugar que é de Deus. Cuidado com os excessos, se organize, tire um momento. Hoje nós oramos muito menos em relação ao tempo que nós não tínhamos internet. Você já viu quando a pessoa perde o Wi-Fi, irmão? E perde os dados móveis, ela fica meio perdida. Já viu isso? Lá no sul a gente usa uma palavra assim, dá um piripaque na pessoa, dá um negócio ruim, ela passa até mal, não tem internet. Mas quando não tinha internet, tinha mais tempo com o céu. Marque o seu horário, se organize, mas não troque o relacionamento com Deus por relacionamentos físicos e virtuais. Essa é uma distração que tem nos tomado. Sexta distração que o diabo tem usado para nos roubar a fé e nos distrair: olhar para o passado. Filipenses capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Eu prossigo, esquecendo das coisas que atrás ficam. Cuidado para não viver uma vida olhando para trás. Cuidado para não viver uma vida baseada num passado que já foi, arruinando um presente que é real e destruindo um futuro que virá. Cuidado com a distração do passado. Já foi, meu irmão. Vira a página. Passou. É daqui para frente agora. Mas eu falhei muito. Vira a página. Toma as decisões corretas agora. Vira a página. Olhe para Jesus e continue olhando para Ele. Mas eu tive experiências amorosas que me causaram muitos danos. Já foi. Vira a página. Deixa Deus escrever a sua história daqui para frente. Vira a página. Tem gente que está vivendo a síndrome da mulher de Ló. Olhando para trás e acabando paralisado. Não avança. Não vai nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Paralisou, porque vive de um passado que não voltará nunca mais. Nós temos que entender que as coisas que nós podemos mudar, que há coisas que nós podemos mudar e coisas que nós temos que nos adaptar. Há coisas que você pode tomar uma atitude agora e tudo vai ser transformado, mas tem coisas que não vai mudar, já foi. E nós temos que nos adaptarmos a elas. Não é tentar transformar, é se adaptar. É abrir mão para que possa continuar vivendo e tendo paz no seu coração. Um exemplo disso é quando nós sofremos perdas. Eu já perdi uma irmã e perdi meu pai, de parentesco mais perto, perdi uma tia de uma forma muito difícil. E são coisas, o luto é uma coisa que nós não temos como mudar, voltar atrás. Nós temos que adaptar, aprender a lidar com os sentimentos. Talvez você está aqui hoje tendo que lidar com este luto. Talvez você está assistindo esse culto tendo que lidar com uma perda. Mas se adaptando e continuando olhando para Jesus, nós vamos vencer. Dia após dia, o sentimento não vai embora, mas nós vamos aprendendo a lidar com ele dia após dia. Nós nunca vamos esquecer, mas nós vamos aprendendo a lidar com as dores que temos no nosso coração. Não podemos enterrar o nosso futuro, matando o nosso presente, tentando reviver o passado. Tem gente que não consegue mais viver, porque está presa no que já foi.
Tem gente que perdeu o amanhã, porque está preso no que já foi. Olha mais para o ontem, esqueceu do hoje e perdeu o amanhã. E o diabo tem usado essa distração para roubar muita gente. Olha o que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando. Nós temos que esquecer de muitas coisas. Eu tenho uma filosofia de vida pessoal que é bíblica, que é: tive um problema, eu resolvo. Tive um problema com o irmão, eu resolvo. Eu não fico deixando, eu converso, trato. Tem casos que não tem como, não existe possibilidade, mas coração perdoa e continua olhando para Jesus e segue. Mas não deixa nada atrás que possa me prender, porque eu já tive uma experiência, já contei aos irmãos. Quando eu cheguei aqui no Goiás, eu lembro que eu estava orando, e nós naquela época orávamos das 5 às 7 da manhã, depois da meia-noite às 2, os obreiros, e eu estava orando um dia, e eu perguntei para o Senhor: por que parece que não flui mais? Não flui como fluía antes, o ministério, as palavras, o louvor, parece que tem um negócio que está meio travado. E Deus me disse: é porque você tem coisas mal resolvidas lá atrás, conserta lá atrás. Aí vai eu pegar o telefonezinho: ó, meu irmão, faz 5 anos, mas me perdoa em nome de Jesus. Ó, passou o tempo, mas eu quero te pedir perdão, eu que estava errado. E depois daquilo ali, tudo voltou a fluir. O problema é que nós queremos seguir a vida presos em coisas mal resolvidas. Aí é problema. Nós temos que resolver o que já foi, para poder viver toda a história que Deus tem para nós ali adiante. Perdoe, perdoe. Tem coisas que você não vai entender, mas perdoe, e glória a Deus por todas as coisas. 7ª coisa, e nós já vamos encerrando aqui. 7ª coisa que o diabo tem usado para nos distrair: os falsos sonhos. Falsos sonhos, falsos objetivos, coisas que vêm para nós, mas não são do agrado do Senhor, e muito menos da vontade do Senhor. Coisas que vêm para as nossas vidas, mas são frutos de uma vontade carnal, ou até mesmo de uma vontade diabólica. Nós temos que entender que tem muita gente negando a fé por causa dos falsos sonhos. Cuidado com a sua inteligência, cuidado com a sua forma de analisar as coisas, porque Deus não é limitado à nossa inteligência. Deus não é refém do conceito humano das coisas. Deus não é refém da filosofia humana nossa de vida. Deus não é refém da vontade do homem e nem dos sonhos e desejos do coração de homem algum. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, confia nele e ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, quando você se agrada do Senhor e confia, você não decide viver sonho nenhum seu particular, você decide viver os sonhos de Deus e os projetos de Deus na sua vida. Cuidado com a sua inteligência, porque ela te faz sonhar e criar expectativas que são fora da vontade de Deus, estão fora da vontade e da ação de Deus. Por isso que o Senhor Jesus também disse que nós devemos amar a Ele com todo o nosso conhecer, sabedoria, inteligência, conhecimento. Porque a nossa inteligência diante de nós pode ser um inimigo, mas sujeitas à vontade de Deus, pode ser algo positivo para a vida cristã. Nós temos que entender que a nossa perspectiva humana é falha. Nós temos desejos e sonhos que a maioria das vezes não são os sonhos que Deus tem para nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, Ele pode fazer muito mais. José foi um homem que teve sonhos, e os sonhos de José foram todos cumpridos. Por quê? Porque os sonhos de José não eram seus, mas eram de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que não somos iguais, e também nós não fomos criados de maneira igual. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua individualidade,
cada um tem aquilo que Deus o chamou para ter, e por essa razão Deus trabalha com cada um de uma maneira, cada um de uma forma. Você pode ser parecido com alguém fisicamente, geneticamente, pode ser parecido com alguém, você pode lembrar muito o seu pai, sua mãe, como no caso do Zion, lembra muito o vovô, mas ele não é igual ao vovô, você não é igual ao seu pai, você não é igual à sua mãe, você tem a sua característica, e Deus trabalha com você de maneira diferente. Deus conhece as nossas particularidades, e Deus trabalha no nosso particular, e nós temos que entender que não podemos basear a nossa vida nos sonhos que Deus está cumprindo na vida do outro. Tem gente que sonhou tanto e não aconteceu, que abandonou Jesus. Tem gente que acabou amargurado porque os seus falsos sonhos não se realizaram. Tem gente que esqueceu que o principal propósito da vida cristã não é se distrair, mas é continuar olhando para Jesus de pé, com fé, perseverando. E só viveremos assim quando sonhamos os sonhos de Deus. Por esta razão existem pessoas, por causa dos falsos sonhos, que fazem a obra de Deus com a motivação errada. Agora, o que é motivação? Motivação vem da palavra motor, aquilo que move, aquilo que me motiva. Tem gente que está com o sentimento errado na obra de Deus, e a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses que muitos têm como seu Deus o ventre, os seus desejos, os seus falsos sonhos, as suas concupiscências, aquilo que a sua carne anela. Tem gente que se perdeu na caminhada, são cães. A Bíblia fala sobre os obreiros da iniquidade, homens que servem a Deus com aparência de piedade, mas Deus conhece os seus corações, por causa de sonhos que sonharam que não eram os sonhos de Deus para a sua vida. Cuidado, Ezequiel capítulo 21, o profeta Ezequiel fala sobre profetas que profetizam conforme o desejo do seu coração. Cuidado, cuidado. Ferne Bagov disse: as pessoas estão dispostas a escutar, a entregar, a responder a tudo que prometa alimentar a fome que elas possuem por dentro. E esse homem enganou tanta gente ao ponto de juntar 50 bilhões de dólares. Olha o que ele disse, que as pessoas sempre estão dispostas a ouvir, a responder, a se entregar, quando aquilo alimenta a fome. Sabe qual é a dificuldade? O diabo conhece a fome dos nossos corações, aquilo que nos atrai, aquilo que chama a nossa atenção. E ele, quando vem, ele não vem com aquilo que não nos agrada, ele traz justamente aquilo que sacia a nossa fome. Cuidado com as distrações, cuidado com os falsos desejos, os falsos sonhos, cuidado com o desejo da sua alma. Cuidado, meu irmão. Tem gente que prega a palavra de Deus porque tem um complexo de aceitação e só se sente realizado quando está aqui, diante de muita gente que está aprovando aquilo que ele ou ela está fazendo. Cuidado com os falsos sonhos, cuidado com a sua fome. Nós estamos sendo observados, nós estamos sendo analisados 24 horas, e nós temos que ter esta consciência, que se nós mantermos nossa fé e os nossos olhos em Jesus, nós vamos continuar caminhando por sobre as águas. Mas se nós nos distrairmos com as ferramentas que o inimigo tem intentado contra as nossas vidas e usado elas, nós vamos naufragar e nós vamos cair da fé, perder o sentido no meio da caminhada. Agora a pergunta que fica é: eu me distraí, eu perdi o sentido, eu me deixei levar, eu me perdi no meio da caminhada, e o que eu faço agora? Só que nós olhamos para o texto bíblico e é lindo o que acontece a seguir. Pedro afunda, mas ele clama: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz
que Jesus estendeu a mão para Pedro. Ele olhou, por causa do vento, as ondas, e ele afundou. Mas quando ele voltou os olhos para Jesus, Pedro começou a levantar de novo. Eu me distraí, eu me perdi, e a única maneira qual é? Voltar a olhar para Jesus, voltar a colocar os seus olhos nele. O vento está soprando, o mar está se agitando, mas Jesus continua sobre as águas. Pedro afundou, mas Jesus não. Pedro naufragou, mas Jesus continuou de pé sobre as águas. Pedro afundou, e quando ele voltou os olhos para Jesus, ele começou a levantar de novo. Quando nós voltarmos a olhar para o Senhor, nós vamos começar a levantar outra vez. Nós vamos começar a entender que tudo o que aconteceu eram distrações que estavam vindo à minha volta, na verdade para me roubar de Jesus que estava diante de mim. Tudo veio para me tirar da maior experiência que eu teria com o Senhor. Isaías 45, 22, a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos todos os povos da terra. O que o Senhor está falando a alguém aqui é: você pode ter se distraído, você pode ter se perdido, você pode ter sido enganado, mas se você voltar a olhar para mim, você voltará a se levantar outra vez. Quando você olhar para Jesus, quando eu olhar para Jesus, Jesus não estará de braços cruzados para quem se volta para Ele. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, porque Jesus sempre está de mão estendida para aqueles que voltam a olhar para Ele. O desejo de Jesus não é te deixar debaixo das águas. O desejo de Jesus é te levantar outra vez, é te restaurar outra vez, é te animar outra vez. Fique de pé em nome de Jesus. Eu sinto a graça do Espírito Santo nesta manhã. Os braços do Senhor estão estendidos para alguém aqui. Alguém que se distraiu, alguém que se perdeu, alguém que não entendeu, mas que nesta manhã tem fé para vencer as distrações. E volta a olhar para o Mestre, e Ele estende a mão, e Ele tem poder. Se você clamar dizendo: Senhor, salva-me, Ele tem poder de te tirar do fundo destas águas e te trazer de novo à tona e te fazer ficar de pé outra vez. E Ele tem muito mais, porque a Bíblia diz que Jesus tomou Pedro pela mão e Jesus entrou no barco com Pedro. Pedro saiu do barco, foi até Jesus. E depois Jesus, levantando Pedro, toma Pedro e vai até o barco. Só aqui Jesus fala tanto ao meu coração. É melhor nós estarmos numa tempestade com Jesus do que dentro de um barco sem Ele. Nessa manhã o Senhor tem fé para quem crê, para quem necessita, para quem volta a olhar para Ele. Levante as tuas mãos aos céus e receba a graça do Espírito Santo. Receba a força dos céus, receba ânimo, sim, receba alegria outra vez. Lamantokoya saia turakababai, shandokoyo somonokosha babaia. Em nome de Jesus, essa distração não vai mais te roubar do céu. Essa distração não vai mais tirar a fé da sua alma. Nesta manhã, o céu te reveste de graça, te traz o discernimento necessário para que você possa olhar para as distrações que vêm e entender que tudo isso é passageiro e vem para te fazer afundar. Nesta manhã, para aquele que necessita, tem renovo da parte de Deus para te trazer à tona outra vez,
para te tomar pela mão e dizer: tem de bom ânimo. Sua história não acabou, não é o seu fim. O Mestre te toma, o Mestre te levanta, o Mestre firma os teus pés sobre estas águas e Ele te leva de volta ao barco. Talai sokamai, Ramashandabaia surrakabadarai. Receba de novo dos céus fé para vencer, fé para suportar, fé para se alegrar, fé para discernir, fé para se levantar. Em nome de Jesus Cristo, levante a tua mão aos céus. Diga comigo: Senhor Jesus. Com força: Senhor Jesus, salva-me. Eu preciso da tua mão sobre mim. Levanta-me de novo e me dê uma fé que vença as distrações, em nome de Jesus. Mais uma vez, levante a tua mão. O vento sopra, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O vento sopra, mas se nós continuarmos olhando para aquele que está diante de nós, nós venceremos os ventos, venceremos as ondas, venceremos as circunstâncias, venceremos tudo que está diante de nós, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Tem alguém que pode dar glória a Deus nesta manhã? Tem alguém que pode dar um aplauso ao Senhor de gratidão? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou contigo nesta manhã? Deu para entender mais ou menos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tome assento, por favor, em nome de Jesus.